Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez nesse nosso instante de estudo aqui no grupo de estudos Irmã Angélica. Estamos estudando o Livro dos Espíritos, estamos no livro 2, Mundo Espírita ou dos Espíritos, capítulo 9 da intervenção dos Espíritos no mundo corporal. E hoje a gente começa um tema novo, falando dos convulsionários. E aí eu fui pesquisar um pouquinho para a gente ter uma ideia do que o Livro dos Espíritos quer dizer com esse termo convulsionário, né? Então, diz assim: é preciso conhecer um pouco da história do diácono jansenista François Paris, cujo túmulo era visitado por peregrinos que ali eram tomados por convulsões, daí o nome convulsionários. Os jansenistas eram adeptos da doutrina religiosa sobre a graça, o livre-arbítrio e a predestinação, muito difundida no seio do catolicismo na França entre os séculos 17 e 18. Seguidores do bispo e teólogo católico holandês Cornélio Jansen. Em 1585, morreu em 1638. Enfim, convulsionários era o nome pelo qual eram conhecidas no passado as pessoas que se entregavam a certos tipos de práticas por efeito de magnetismo ou da exaltação religiosa ou do pensamento. Os convulsionários davam-se às histerias que degeneravam em crueldades e indecência, chegando muitos deles a se autoflagelarem em espetáculos públicos, em meio aos quais eclodiam também certos fenômenos, entre eles a faculdade de ler pensamentos e a insensibilidade à dor. Como eram espíritos de pouca elevação, aqueles que concorriam para tais fatos, as pessoas que a eles se entregavam, invigilantes e permissivas, favoreciam o contágio coletivo no seio daqueles que eram simpáticos a tais ideias, isto é, que se encontravam na mesma sintonia. Então, dá para a gente ter uma ideia do que ele quer mencionar e por que o efeito, por que o interesse do Livro dos Espíritos em tratar esse termo que era muito utilizado na época. A pergunta número 481 do Livro dos Espíritos diz assim: desempenham os espíritos algum papel nos fenômenos que se dão com os indivíduos chamados convulsionários? E aí a resposta: sim, e muito importante, bem como o magnetismo, que é causa originária de tais fenômenos. O charlatanismo, porém, os tem a miúdo explorado e exagerado, da sorte a lançá-los ao ridículo. Se a gente imaginar, dentro desse contexto, esses fenômenos, ou seja, essas reuniões que se encontravam de histeria coletiva ou de entrar num estado quase de transe, né, quando da visita ao túmulo, né, do Cornélio Jansen, dá para a gente perceber que uma vez que o indivíduo se coloca num estado mental propício para a ação de seres desencarnados, ele pode ali ser intuído a agir de tal ou qual forma, de maneira a apresentar, às vezes, certos efeitos. Se a gente considerar isso, além disso, a mediunidade de cada um, dá para a gente entender o tamanho do tumulto que não se gerava nesse tipo de reunião, né? A pergunta A da pergunta 481 diz assim: de que natureza são em geral os espíritos que concorrem para a produção dessa espécie de fenômenos, ou seja, desses efeitos meio quase como uma festa, né? Quase como uma convulsão coletiva? E a resposta: pouco elevada. Supondes que espíritos superiores se deleitem com tais coisas, ou seja, uma situação extremamente indisciplinada, a liberdade transcendendo a libertinagem, quer dizer, uma exploração absoluta uma catarse coletiva, né? Não se pode esperar que espíritos mais elevados se destinem a tais tipos de encontro, tais tipos de efeitos. Pergunta número 482 diz assim: como é que se sucede entender-se subitamente a toda uma população o estado anormal dos convulsionários e dos que sofrem de crises nervosas? E a resposta: efeito de simpatia. As disposições morais se comunicam muito facilmente em certos casos. Não és tão alheio aos efeitos magnéticos que não compreendas isso
e a parte de alguns espíritos naturalmente tomam o fato por simpatia com os que os provocam. Entre as singulares faculdades que se notam nos convulsionários, algumas facilmente se reconhecem, de que numerosos exemplos oferecem o sonambulismo e o magnetismo, tais como, além de outras, a insensibilidade física, a leitura do pensamento, a transmissão de dores por simpatia e etc. Não há, pois, duvidar de que aqueles em quem tais crises se manifestam estejam numa espécie de sonambulismo desperto, provocado pela influência que exercem uns sobre os outros. Eles são, ao mesmo tempo, magnetizadores e magnetizados inconscientemente. Pelo que a gente já viu até agora, nenhum desses efeitos tem uma característica extremamente diferenciada, né? Efeitos como a insensibilidade à dor, a gente sabe e conhece hoje já muito mais facilmente, na medida em que certos estados mentais podem ser alcançados para conseguir a insensibilidade à dor, como, por exemplo, no transe hipnótico. Algumas situações, por exemplo, dentistas aplicam o transe hipnótico em pacientes que não podem ou têm alguma intolerância à medicação que é utilizada para fazer anestesia. Então, a gente sabe que certos fenômenos mentais, psíquicos, né, podem ser alcançados por indução, por levar a pessoa a um estado, né? Se a gente agrega a isso o processo de empatia, a gente consegue entender o processo da transferência da dor ou da transmissão da dor, de pessoas sentirem a dor em conjunto, quer dizer, participarem de um processo de dor. Ligado ao processo do magnetismo, quer dizer, uma magnetização no conjunto, no grupo de pessoas, é fácil de que se obtenham alguns fenômenos que podem ali ser expressos naquele grupo. Então, todas são características, possibilidades que hoje a gente já conhece bem mais facilmente, mas que faziam o efeito dessas reuniões dos convulsionários. Pergunta número 483 diz assim: qual a causa da insensibilidade física que se observa em alguns convulsionários, assim como em outros indivíduos submetidos às mais atrozes torturas? E a resposta: em alguns é exclusivamente o efeito do magnetismo que atua sobre o sistema nervoso, do mesmo modo que certas substâncias. Em outros, a exaltação do pensamento embota a sensibilidade. Dir-se-ia que nestes a vida se retirou do corpo para se concentrar toda no espírito. Não sabeis que quando o espírito está vivamente preocupado com uma coisa, o corpo nada sente, nada vê e nada ouve? É o efeito que a gente acabou de comentar. Todos nós temos a capacidade de entrar em um processo de transe hipnótico quando a mente está direcionada para uma certa situação. Não é raro a gente conversar com pessoas e descobrir e lembrar de situações que a pessoa se machuca sem mesmo perceber que tenha se machucado. Ela está tão focada numa determinada atividade que muitas vezes não percebe que tem um ferimento que está sangrando. Só percebe quando molha a roupa ou percebe o sangue cair e fala: nossa, me machuquei, nem percebi, né? Não porque o processo da insensibilidade à dor estava muito mais onde estava o foco da mente. A gente sabe que onde a mente vai, o sistema nervoso todo tem essa capacidade de desligar de certas partes do corpo por um direcionamento mental. Então, quando você direciona a sua mente, as outras partes ficam como que desligadas do sistema nervoso. Daí, então, a insensibilidade à dor como um dos efeitos que podem acontecer. Ligado a isso, então, a gente acumula o magnetismo, é muito mais facilmente ainda, o direcionamento de um transe hipnótico por alguma situação que está requerendo a atenção da mente, do cérebro, e dali, então, que o corpo fica meio que inerte, meio que amortecido e insensível à dor. Continuando, ele diz assim: a exaltação fanática e o entusiasmo hão proporcionado em casos de suplícios, múltiplos exemplos de uma calma e de um sangue frio que não seriam capazes de triunfar a uma dor aguda, senão admitindo-se que a sensibilidade se ache neutralizada, como por efeito de um anestésico. Sabe-se que o ardor da batalha, combatentes, há que não se apercebam de que estão gravemente feridos, ao passo que em circunstâncias ordinárias uma simples arranhadura os poria trêmulos, como a gente acabou de exemplificar. Visto que esses fenômenos dependem de uma causa física e da ação de certos espíritos, lícito se torna perguntar
como há podido uma autoridade pública fazê-los cessar em alguns casos? Simples a razão. Meramente secundária é aqui a ação dos espíritos, que nada mais fazem do que aproveitar-se de uma disposição natural. A autoridade não suprimiu essa disposição, mas a causa que a entretinha exaltava. De ativa que era, passou a estar a ser latente, e a autoridade teve razão para assim proceder, porque do fato resultava abuso e escândalo. Sabe-se, ademais, que semelhante intervenção nenhum poder absolutamente tem, quando a ação dos espíritos é direta e espontânea. Só para lembrar, a gente tem alguns efeitos que acontecem ainda em algumas regiões do mundo, de algumas religiões, em que os participantes daquela região, daquelas atividades, se colocam num estado mental e espiritual que não se sentem ou não se apercebem da dor física. Daí os efeitos de açoitamento ou de se machucarem por vontade própria, no sentido de alcançarem um certo transe espiritual, para alcançar um certo estado espiritual e tentar conseguir, através desse estado alterado de mente e de espírito, certas disposições, certas qualidades, certos fenômenos. Não digo tão comum assim, mas não é raro que em vários lugares do mundo certas seitas, certos fenômenos aconteçam dessa característica. Se a gente coloca aqui, além da capacidade do indivíduo, que é esse do controle do sistema nervoso, de se autoflagelarem sem sentir a tamanha dor, porque se sentissem, desfaleceriam, né? Então eles fazem caminhadas se açoitando e se machucando, se constrangendo o tempo todo, denotando um estado alterado da mente. Além de a gente ter essa capacidade de concentrar, de colocar o nosso sistema nervoso onde a gente deseja, para poder atenuar certos sinais, a gente acumula aqui também a ação dos espíritos que estão ligados àquele fenômeno e que participam dessas manifestações também, influenciando aqueles indivíduos que estão participando daquela característica, daquele evento que está acontecendo. A gente começa um outro tema, dentro do mesmo capítulo, que é a afeição que os espíritos votam em certas pessoas. Então, vamos lá. Pergunta número 484. Os espíritos se afeiçoam de preferência a certas pessoas? Os bons espíritos simpatizam com homens de bem ou suscetíveis de se melhorarem, os espíritos inferiores com os homens viciosos ou que podem tornar-se tais. Daí suas afeições como consequência da conformidade dos sentimentos. A gente já disse em várias oportunidades que onde o nível vibratório que se coloca no nosso pensamento faz com que seres que tenham um nível vibratório semelhante ao nosso se aproximem e se coadunem. Do mesmo jeito que quando a gente tem pessoas que gostam de um mesmo assunto, tendem a se encontrar e a confabular, a estabelecer conversas, porque são pessoas simpáticas, né? Lembrando que a simpatia está na maneira de sentir da mesma maneira ou concordar com um determinado aspecto, uma determinada ideia, né? Sentir do mesmo jeito, simpáticos, né? A gente tem então essa simpatia, vamos dizer assim, sendo colocada entre os dois planos, entre o plano material e o plano espiritual. Então, onde está o nosso pensamento, são seres que têm um pensamento, uma vibração semelhante, que se aproximam de nós e nos influenciam. Então, aqueles que têm um pensamento mais elevado, que tentam estabelecer uma vibração maior, mais elevada, encontrarão com certeza entidades, seres espirituais desencarnados que têm uma sintonia com esse tipo de pensamento e por causa disso mais influenciáveis por eles. Aqueles que têm uma sintonia mais baixa, mais ligada à materialidade, com pensamentos às vezes não tão bons, também da mesma forma encontrarão seres na espiritualidade que têm uma sintonia vibratória mais próxima deles e por causa disso também sendo mais facilmente atuado, recebendo essas influências desses seres. Pergunta número 485. É exclusivamente moral a afeição que os espíritos votam a certas pessoas? E a resposta? A verdadeira afeição nada tem de carnal. Mas quando um espírito se apega a uma pessoa, nem sempre o faz só por afeição. A estima que essa pessoa lhe inspira pode agregar-se uma reminiscência de paixões humanas.
Também é conhecido o fato de que alguns seres, quando desencarnam e se desencarnaram numa situação não muito feliz, por exemplo, de serem portadores de alguma adicção qualquer, em se achando fora da matéria e não tendo mais a possibilidade de obterem o mesmo benefício que tinha com o motivo da sua adicção, seja a bebida, seja as drogas, seja o sexo, qualquer tipo de adicção que o indivíduo tenha, em se colocando na espiritualidade sem a matéria, se aproximam de outros seres que têm a mesma afinidade vibratória, que têm o mesmo interesse, o mesmo desejo, de maneira a compactuar com eles, a compartilhar com eles as sensações que são obtidas através desses elementos ou daquilo que é o sinal da adicção do indivíduo. Desejos que são próprios de paixões humanas, mas que o desencarnado, por não possuir mais um corpo carnal, consegue se beneficiar desses sentimentos, dessas sensações, em se aproximando de outros seres que estão encarnados e passando por aquela situação. Pergunta número 486. Interessam-se os espíritos pelas nossas desgraças e pela nossa prosperidade? Afligem-se como os que nos querem bem com os males que padecemos durante a vida? E a resposta: os bons espíritos fazem tudo o bem que lhes seja possível e se sentem ditosos com as vossas alegrias. Afligem-se com os vossos males quando os não suportais com resignação, porque nenhum benefício então tirais deles, assemelhando-vos em tais casos ao doente que rejeita a beberagem amarga que o há de curar. É lógico, espíritos que nos são afeiçoados, que gostam de nós e que em percebendo nosso estado espiritual, quer dizer, a nossa vibração, se eles são nossos amigos, se gostam de nós, eles ficarão felizes na medida em que a gente pratica boas ações, que a gente dá bons passos, que a gente faz coisas que são valorosas, que a gente utiliza o nosso tempo para desenvolver o nosso espírito, para desenvolver as nossas qualidades. Da mesma maneira, se sentem de uma certa maneira tristes quando a gente pratica atitudes que não são propícias ao nosso desenvolvimento e que trazem um atraso para a nossa situação. Então é normal e natural que, por empatia, eles se aproximando de nós, compartilhem essas nossas sensações. Por estarem num estado mais avançado, esses nossos amigos, quando esses nossos amigos estão num estado mais avançado, e eles percebem que nós passamos pelas provações de uma maneira valorosa, de uma maneira recebendo aquilo que está sendo passado, mas tentando buscar ali um desenvolvimento, uma característica, uma qualidade, vencendo as dificuldades com resignação, eles ficam felizes também conosco, porque eles sabem que esse é um passo correto que está sendo dado. Quando eles percebem que a gente se nega ou que a gente se revolta com aquela situação dificultosa pela qual estamos passando e que poderia trazer para a gente o benefício do aprendizado, eles ficam tristes com a situação, porque eles reconhecem que nós, como disse o texto, passamos a nos comportar como doentes que rejeitam o remédio simplesmente porque o remédio é amargo e não conseguem reconhecer que é só através dessas dificuldades e vencendo essas dificuldades que passaremos a estar num estado mais feliz. Pergunta número 487. Dentre os nossos males, de que natureza são os que mais se afligem os espíritos por nossa causa? Serão os males físicos ou os males morais? A resposta: o vosso egoísmo e a dureza dos vossos corações. Daí decorre tudo o mais. Riem-se de todos esses males imaginários que nascem do orgulho e da ambição. Rejubilam com os que redundam na abreviação do tempo das vossas provas. Sabendo ser transitória a vida corporal e que as atribulações que lhes são inerentes constituem meios de alcançarmos um melhor estado, os espíritos mais se afligem pelos nossos males devido a causas de ordem moral do que pelos nossos sofrimentos físicos, todos passageiros. Pouco se incomodam com as desgraças que apenas afligem as nossas ideias mundanas, tal como fazemos com as mágoas pueris das crianças. Vendo nas amarguras da vida um meio de nos adiantarmos, os espíritos as consideram como a crise ocasional de que resultará a salvação do doente. Compadece-se dos nossos sofrimentos como nos compadecemos dos de um amigo. Porém, enxergando as coisas de um ponto de vista mais justo, os apreciam de um modo diverso do nosso.
Então, ao passo que os bons nos levantam o ânimo no interesse do nosso futuro, os outros nos impelem ao desespero, objetivando comprometer-nos. De novo, a questão da afeição. Se aqueles que estão interessados no nosso sofrimento são aqueles que, por ter um pensamento, um sentimento amoroso em relação ao nosso sofrimento, eles vão se compadecer do nosso sofrimento e tentar auxiliar de alguma forma. Nos sofrimentos que são físicos, são menos importantes, vamos dizer assim, porque o físico vai um dia ficar. Pode ser que por um problema físico, por uma doença, você vá desfalecer, você vai morrer, você vai desencarnar, né? Mas isso tem pouca implicância para o espírito na medida em que a vida do espírito continua depois disso. Ela tem muita implicação para aquele que está passando pelo processo se ele conseguir extrair dali, daquela situação, do sofrimento pelo qual ele passa, o desenvolvimento que é esperado que ele tenha por conta da aprovação pela qual ele está passando. Mas se ele não aproveita esse sofrimento, o sentimento que deve perdurar nesses nossos amigos espirituais é de pena, porque que pena que um sofrimento que está sendo causado não resultará num adiantamento, numa evolução espiritual. Então é preciso que a gente aproveite cada instante, bom ou mal, no sentido de extrair dali um aprendizado necessário para a nossa evolução. Como pessoas, da mesma maneira como a gente fica alegre quando os nossos amigos dão bons passos ou conseguem boas coisas, ou evoluem, ou se colocam numa posição mais feliz, ou alcançam grandes conquistas, os nossos amigos da espiritualidade também ficam em relação a nós. Só que com a diferença que quando estamos todos aqui encarnados, entre os nossos amigos encarnados, a gente não tem um distanciamento necessário para conseguir enxergar as coisas de uma maneira mais ampla, mais evoluída. Os nossos amigos espirituais, por não possuírem mais um corpo carnal, por estarem presos à matéria e por ter um distanciamento dos problemas físicos que nós passamos, têm uma amplitude, uma visão maior sobre os problemas que passamos e sabem que, uma vez passadas essas dificuldades, a gente pode extrair dali um ensinamento, uma boa evolução, e aguardam por nós na espiritualidade quando a gente completar essa jornada para poder confraternizar conosco e poder nos ajudar na recepção quando a gente chegar por lá. Até lá, eles torcem por nós, compartilham com nós os nossos momentos de dor, de sofrimento, mas também de alegria, quando passamos pelas dificuldades da maneira correta, de uma boa maneira, de maneira que o espírito cresça com a situação, às vezes dolorosa, pelas quais passamos. Pergunta número 488 diz assim: os parentes e amigos que nos precederam na outra vida, maior simpatia nos votam do que os espíritos que nos são estranhos? E a resposta: sem dúvida e quase sempre vos protegem como espíritos, de acordo com o poder de que dispõem. A gente já conversou em algumas situações. Parentes, quando a gente fala parentes e amigos que nos precederam, a gente ainda assim limita um pouco, porque a gente não sabe, só sabe dessa existência. Então aquilo que a gente consegue nomear como parentes e amigos são aqueles parentes e amigos pelos quais a gente conviveu nessa existência. O que a gente ignora aqui nesses fatos é que existem outros amigos e parentes, vamos dizer assim, que parentes têm uma correlação sanguínea quase aqui, que é a ligação de família. Na espiritualidade, a nossa família é muito mais ampliada, muito maior. Então a gente pode contar na espiritualidade com amigos, com espíritos que nos são e que foram conosco amigos em outras existências, ou parentes de outras existências, que torcem por nós e que têm afinidades por nós, e que por causa disso torcem pelo nosso bom êxito e aguardam a nossa chegada lá amorosamente. A gente não pode esquecer que, como somos espíritos que estamos em várias encarnações, em várias existências diferentes, tivemos uma existência antes da existência presente, da qual, ou existências antes da existência presente, da qual podemos ter deixado eventualmente amigos na espiritualidade que aguardam o nosso retorno e que por ora seremos nós na espiritualidade num próximo momento, onde esses nossos amigos talvez estejam encarnados e aí a torcida seja nossa em relação a eles pelo grau de afinidade.
a nossa família tende a crescer, os nossos relacionamentos tendem a ficarem maior, né? Se a gente fizer tudo direitinho, né? Se a gente conseguir extrair das dificuldades dos relacionamentos da existência atual mais amigos, né? Esse é o efeito bom, né? Se a gente faz tudo certinho e tenta resolver as nossas pendengas aqui, as nossas dificuldades de relacionamento, e converte eventuais inimigos anteriores em amigos nessa existência, essa conversão de amigos é levada para a espiritualidade. Então a nossa família tende a crescer. Por outro lado, se cavamos aqui, só discutimos e só colocamos situações mais penosas ainda, dificultamos a nossa existência, criando inimizades, a gente pode estar piorando inimigos que já eram inimigos de outras estadias, como criando novos inimigos. Como a gente sabe que a lei da evolução é uma lei divina ou natural, o natural e o normal é que a gente crie mais amigos em vez de criar mais inimigos. Mas, como existe o livre-arbítrio, do qual nós escolhemos a maneira de proceder, a gente pode eventualmente, no meio desse caminho, fazer algumas pioras aqui, de maneira que a gente está arrumando encrenca para poder ter que resolver depois. A nossa destinação como espíritos é aumentar o nosso rol de amigos, nosso grau de amizades, o nosso amor, ele se transportar não só para a família e para aqueles que nos são próximos e com os quais a gente convive, para outros espíritos que já foram próximos de nós e que estão na espiritualidade nesse momento e que estaremos juntos novamente. Se a gente conseguir cultivar novas amizades, novos amores, e amores aqui não no sentido carnal, material, como a gente imagina, mas criar amores, amar as pessoas que estão à nossa volta, independente de como elas são, do problema que elas tenham, na medida em que a gente ama todos aqueles que estão conosco, quando a gente consegue agir de maneira boa e consegue se aproximar e saber das qualidades que cada um tem, né? E eventualmente até desculpar os defeitos, porque todos nós somos imperfeitos, então todos nós temos defeitos. Se apesar dos defeitos, das dificuldades, a gente conseguir amar as virtudes que cada um de nós já alcançou até hoje, a gente vai ter na espiritualidade um cenário muito mais propício, muito mais agradável, onde a gente encontrará lá, no retorno à pátria espiritual, muitos amigos esperando dessas e de outras existências. Pergunta A pergunta 488 diz assim: são sensíveis à afeição que lhes conservamos? E a resposta: muito sensíveis, mas esquecem-se dos que os ouvidam. Lembrar que ir ouvidar é esquecer, né? Aqueles a quem a gente denota um certo relacionamento amoroso, que a gente cultiva um relacionamento, né? São mantidos. Aqueles que a gente esquece, aqueles que a gente ignora, aqueles que a gente não lembra mais, aqueles que a gente deixa de lado por conta dos relacionamentos que a gente vai deixando na vida, logicamente como amigos que não se encontram mais há um grande tempo, que por via de regra a gente acaba esquecendo até quem era a pessoa, não tem mais a mesma afinidade que tinha. Também assim acontece na espiritualidade. Então o nosso pensamento, a nossa vibração, a maneira como a gente segue a vida, então, cuidando das pessoas que estão à nossa volta, define muito de como vai ser esse nosso retorno à pátria espiritual. Então, vamos para um outro tema ainda desse mesmo capítulo. Esse já é um tema bastante grande, mas bastante interessante. O tema chama-se Anjos da Guarda, Espíritos Protetores, Familiares ou Simpáticos? E a pergunta número 489 do Livro dos Espíritos diz assim: há espíritos que se ligam particularmente a um indivíduo para protegê-lo? E a resposta: há o irmão espiritual, o que chamais o bom espírito ou o bom gênio. É como se a gente, quando partindo para uma prova, a gente pedisse a torcida de alguém, de algum amigo na espiritualidade. A gente fala: olha, eu vou ir lá, mas torce por mim, fica próximo de mim aqui, tenta me ajudar, porque eu vou encontrar uma dificuldade lá, eu sei que eu tenho planejado algumas questões para resolver, mas você que fica aqui e não vai nessa mesma temporada que eu, né? Me ajude, cuide de mim enquanto eu estiver encarnado, pela proximidade, pelo amor que a gente tem um pelo outro, né? Pergunta número 490. Que se deve entender por anjo da guarda ou anjo guardião? E a resposta: o espírito protetor, pertencente a uma ordem elevada.
Então a gente tem uma diferenciação aqui, uma diferenciação do bom espírito ou bom gênio, que é aquele nosso próximo, que está com o qual nós temos afeição, mas que não necessariamente está numa escala evolutiva maior do que a nossa, que é um próximo, é um amigo, e o espírito protetor, que pertence a uma ordem mais elevada do que a nossa, ou seja, um espírito protetor é alguém que tem a capacidade de nos intuir e nos informar e nos instruir para que a gente possa passar pelas dificuldades. Por ser alguém de uma ordem um pouco mais elevada do que a ordem da nosso nível, né? Ele tem, logicamente, mais informação, mais experiência para nos passar. Então, esse é aquele que vai nos ajudar, nos direcionando através da intuição para que a gente faça as coisas melhores, né? Pergunta número 491. Qual a missão do espírito protetor? E a resposta? A de um pai com relação aos filhos, o de guiar o seu protegido pela senda do bem, auxiliá-lo com os seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições e levantar-lhe o ânimo nas provas da vida. Lembre que poderia cair aqui a pergunta, mas como assim? Eu não consigo, eu não tenho, então o meu está tirando férias, porque eu não falo com ele, eu não estou recebendo esses conselhos. E quando a gente viu no capítulo do sono e sonho, a gente viu que todos nós, quando a gente entra no período do sono, a gente se desloca da matéria e o nosso perispírito segue para a espiritualidade. É um momento através do qual a gente tem contato com esses seres e que a gente pode ser mais facilmente instruído, desde que o nosso pensamento, o nosso direcionamento, a nossa emoção, a nossa vibração esteja apropriada. Se a gente se nega a esse contato, se a gente foge para outras coisas que são do nosso interesse mais imediato e evita o contato dos espíritos protetores, a gente não vai ter esse auxílio que ele possa dar. Então ele fica na situação aguardando a nossa chegada até ele para poder obter esses esclarecimentos. Mas eles estão lá disponíveis para o nosso auxílio. Pergunta 492. O espírito protetor se dedica ao indivíduo desde o seu nascimento? E a resposta? Desde o nascimento até a morte, e muitas vezes o acompanha na vida espírita depois da morte, e mesmo através de muitas existências corpóreas, que mais não são do que fases curtíssimas da vida do espírito. Então é o nosso anjo, que tem uma conotação, tem um nome que a gente pode cair de uma maneira errada, mas nosso mentor, a pessoa que cuida de nós, aquele que nos mostra o caminho, aquele que nos auxilia e que diz, dado nossa evolução, nos orienta de qual a maneira que devemos prosseguir. Isso não só na existência presente, mas em várias existências. Nos acompanha durante um período, nos dando instrução, nos mostrando como a gente deveria fazer para vencer mais facilmente certas dificuldades, desde que, logicamente, a gente tenha humildade suficiente para escutar esses esclarecimentos, para escutar essas inclinações, essas indicações. Pergunta número 493. É voluntária ou obrigatória a missão do espírito protetor? O espírito fica obrigado a vos assistir uma vez que aceitou esse encargo. Cabe-lhe, porém, o direito de escolher para os seus protegidos seres que lhe sejam simpáticos. Para alguns é um prazer, para outros uma missão ou dever. Ou seja, cada um desses seres, e assim talvez acontecerá com certeza conosco, quando alcançarmos um certo estágio de evolução, do qual tenhamos conhecimento e experiência suficiente para auxiliar amigos nossos, outros espíritos, podemos então fazer esse papel de mentoria, esse papel de auxílio, né? Dado que é uma tarefa do espírito fazer isso. Então, logicamente, que os tutelados, aqueles que são recolhidos e recebidos como sendo os orientados, né? Existe ali uma inclinação no sentido da simpatia, né? Da percepção de que alguém que é simpático e do qual eu gostaria de ajudar, então existe ali um desejo de ajudar, mas existe também as missões, ou seja, aqueles que são encarregados e que nos auxiliam pelo grau de conhecimento que tem. É como um professor de escola. O professor não necessariamente
tem a mesma afinidade com todos os alunos que fazem parte da sua classe de aula. Ele está ali como professor, tem uma missão, e exerce aquela missão e ensina igualmente a todos. Mas alguns lhes são mais próximos, alguns lhes são mais favoráveis, alguns lhes são mais agradáveis. Com alguns ele tem uma certa afinidade de pensamento, de inclinação, e por causa disso, então, por mais que seja desejoso assim, tratar todos iguais, somos seres espirituais, somos espíritos, cada um diferente dos outros. Então é normal e natural que alguns a gente tenha uma afinidade maior e outros uma afinidade menor, desde que o trabalho seja feito, desde que aquilo seja colocado como deveria ser. E a gente sabe que, como existe o livre-arbítrio, embora seja uma grande característica, um grande poder que cada um de nós tem, também é uma limitação no sentido de que aqueles que são mais rebeldes podem não acatar o direcionamento, o ensinamento que está sendo passado, a inclinação que está sendo passada. Não há de se esperar que o instrutor, que o espírito protetor, tenha o mesmo grau de afinidade, vamos dizer assim, com um serzinho que foi colocado para sua tutela, mas que não obedece de jeito nenhum. Esse há de chegar o tempo onde ele se perceba que ele comece a agir de maneira mais adequada para poder receber o auxílio. Se você ensina um caminho, mostra para lá, vai por aqui, ele insiste em sempre ir pelo caminho contrário daquele que você está dizendo, não dá para se ter a mesma afinidade com o serzinho que age sempre de maneira muito obstinada, tentando traçar o seu próprio caminho, como se já soubesse o caminho previamente. É preciso que ele desenvolva um pouco da humildade suficiente para reconhecer que tem alguém tentando lhe ajudar. Item A da pergunta 493, dedicando-se a uma pessoa, renuncia o espírito a proteger outros indivíduos? E a resposta, não, mas protege-os menos exclusivamente. Ou seja, a afinidade, o que você faz com o seu direcionamento, é normal, também livre-arbítrio do próprio espírito protetor. Mas aqueles sobre os quais foi colocado sobre sua tutela, ele tem uma missão mais propriamente, um dever mais ligado àquele indivíduo, de maneira que ele possa se orientar no seu desenvolvimento. Bom, a gente fica por aqui, a gente retorna na próxima sessão, então, com a continuidade desse tema, os anjos da guarda, espíritos protetores, familiares ou simpáticos, do capítulo 9 da intervenção dos espíritos no mundo corporal, do livro 2, Mundo Espírita ou dos Espíritos, do livro dos Espíritos. Até lá!